Olá, caros colegas, tudo bem? Boa noite, eu estou de volta com vocês aqui para o Café Crítico de hoje. O Café Crítico de hoje vai servir como dica para quem é estudante. Então, não deixe de replicar. Depois eu vou colocar esse tema também lá no YouTube para ficar disponível para quem quiser acessar no YouTube também. E o tema é esse: como escolher um bom tema para o TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso. Tem muita gente aí com a pulga atrás da orelha dizendo assim, o que é que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever. E existem comportamentos também muito errados sobre isso, principalmente defendido em muitas teorias educacionais e por muitos professores que não evoluíram, que não cresceram, que não avançaram as suas metodologias de ensino, que acabam incidindo no mesmo erro. E tem muita gente procurando o tema. Enfim, diminuindo, já que esse aqui é o Café Crítico, então esteja preparado para crítica. Café Crítico, crítica, alô, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão é que o título desse Café Crítico de hoje, dessa gravação de hoje, já é uma contradição. Porque eu não estou aqui defendendo escolha de tema para TCC. Porque, na minha opinião, não se escolhe tema para TCC. Escolher tema para TCC é um equívoco conceitual, teórico, profissional, que esbarra na incompetência profissional e na má qualidade de formação profissional, no ensino corrompido, no ensino já bichado, cheio de cupim, cheio de traça, que não está trazendo resultado eficiente para quem estuda. Não se escolhe tema de TCC. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu fui claro? Estou sendo específico na minha fala? Não se escolhe tema de TCC. O tema não é importante. O tema não tem significado. O tema é tão importante que pode ser modificado a qualquer tempo. O tema é tão importante que pode ser trocado palavras, transliterado, diminuído, incluído, espichado, macetado, explanado, triturado. Enfim, o tema não é importante. O tema não tem significado. O tema não presta, não serve, não vale o seu objetivo. Então, quando um professor manda um aluno escolher um tema para o TCC, eu já fico com a pulga atrás da orelha pensando por que dificultar a vida do aluno dessa forma. Então, você vai ver muito na internet questões como que só pensam no aluno, que só pensam na circunstância do aluno, mas que no fim só criam problemas para o aluno. Diminui o aprendizado, diminui o gosto, a vontade de trabalhar aquele tema e várias outras questões. Por exemplo, dicas da internet. Você precisa ter afinidade com o tema. Isso é mentira, porque você não tem como saber qual tema você tem afinidade ou não, qual campo de estudo você tem afinidade ou não, a menos que você conheça o campo. Então, definir afinidade sobre um campo é, de certa forma, criar um inibidor, uma barreira, um obstáculo para você enfrentar novos desafios e conhecer novos campos de atuação, ampliar o seu conhecimento. Ou seja, escolher o tema do TCC por afinidade, a escolha do tema já está errada, escolher por afinidade está mais errada ainda. Então, o que é que a gente faz? A gente encontra um problema, grave bem isso, a gente encontra um problema. Por quê? Porque um trabalho científico é uma proposta de intervenção, ainda que teórica, a respeito de uma problemática que existe na realidade. Aí eu vou te perguntar, você só quer passar só quer pegar o diploma mesmo, não está preocupado com formação, competência teórica, técnica operativa, não está preocupado em se qualificar bem para um concurso público, para prestar um concurso público, não está preocupado em intervir na realidade das pessoas, em fazer a diferença, então você pode escolher o tema, não tem problema. Aí você vai quebrar a cabeça 2 vezes mais para poder encontrar o problema, para construir todo um referencial em torno do problema, para depois responder lá no finalzinho, quando não tiver mais importância, quando o trabalho já estiver todo pronto, aí responder ao tema que você tinha proposto no começo. Ou seja, escolher o tema é como começar uma casa construindo o telhado primeiro, sem ter o fundamento, sem ter o piso, sem ter as paredes, e construir o tema pendurado nas nuvens para depois botar as paredes e o fundamento. Qual é o fundamento de um TCC? Qual é a parte inicial? Qual é mais importante? O que é vital, sem o qual o TCC não sobrevive? Sem o qual você não tem sobre o que escrever, não tem sobre o que pesquisar, não tem sobre o que procurar resposta. O que é mais importante? O problema. Quase sempre um tema tem um problema, mas é muito mais difícil
encontrar um problema em função de um tema do que criar um tema em função de um problema, de modo que o problema é a melhor forma de escolher um TCC para realizar. Então você precisa analisar as realidades que você conhece, as instituições que você conhece, os lugares onde você estudou, trabalhou, as vivências que você construiu e quais problemas você encontrou nessas vivências que precisam de uma solução interventiva, de um debate teórico sobre o assunto para encontrar, debater, criticar esse assunto. Você precisa encontrar um problema. Qual é o problema? Eu fiz o estágio no setor da habitação e percebi que as pessoas não participam, não querem participar das reuniões, não querem debater, não querem se comprometer. Você tem um problema. Então, a partir daí você tem um problema. Agora você vai estudar esse problema para encontrar respostas teóricas interventivas de discussões críticas, debates, posicionamentos e possíveis propostas de intervenção direta para modificar essa realidade e resolver o problema que você encontrou. Eu tenho muitas instituições, eu estudei numa instituição, eu tenho muitas instituições no meu município de assistência social, muitas instituições de assistência social, mas elas não se comunicam entre si. Qual é o problema? Trabalho em rede de deficiência. Então você tem um problema. Aí você vai, em torno desse problema, construir o teu TCC. Primeiro você precisa escolher um problema, descobrir um problema que precisa de solução. E a melhor forma é você descobrir um problema dentro daquelas instituições que você já participa. Mas, se você não tem nenhum problema, não consegue de maneira nenhuma levantar um problema, monte um questionário, daqueles questionários anônimos, entreguem para profissionais das instituições da sua região, depois coleta, eles não precisam só preencher esses questionários, depois você coleta esses questionários e dentro deles vai ter vários problemas, porque as instituições sempre têm problema. Então você vai fazer um questionário com as seguintes perguntas: quais são os principais desafios para o assistente social na sua instituição? Quais são os principais desafios da política pública na sua instituição? Quais são os principais desafios dos usuários das políticas públicas na sua instituição? Com essas três perguntas básicas, você distribui na assistência social, no judiciário, distribui no serviço social, na saúde, na educação, nessas áreas, você já vai ter aí um monte de respostas que te oferecerão uma infinidade de problemas para serem solucionados. O que mais tem na área da assistência social são problemas precisando de solução. E é em respostas a isso que você vai transformar a realidade. O seu TCC vai ter importância. Não vai ser mais aquele Frankenstein que você tirou um pedaço de Yazbek, achando que ninguém ia descobrir que era de Yazbek, tirou um pedaço da Borgiani, um pedaço da Mioto, um pedaço, Faleiros, um pedaço de Fávero, um pedaço daquele outro TCC da faculdade à distância e daquele outro, e juntou tudo, trocou uma palavra aqui, outra ali, você não fez, modificou nada na realidade. Seu TCC não teve serventia nenhuma, você só apresentou mais do mesmo, repetindo outras pessoas. Então, se você quer que a sua vida profissional tenha um significado, se você quer fazer a diferença no mundo, você tem que começar, de fato, construindo o teu TCC. De fato, elaborando o teu TCC na prática. E a elaboração desse TCC é a escolha de um problema, a descoberta de um problema. A política pública, para a política nacional da mulher tem um problema que precisa de solução. Então você já tem um TCC que pode depois se transformar inclusive em livro, que pode ir para o mestrado, que pode ir para o doutorado. Aí eu encontrei uma deficiência no conselho tutelar do meu município, um erro do conselho tutelar, um problema que precisa ser resolvido. Existe um problema no conselho tutelar que é a má qualificação profissional ou a pouca qualificação profissional dos seus membros. Isso é um problema, eu preciso escrever a respeito disso. Aí eu encontrei um problema no NASF, que é a troca de responsabilidades, ou seja, ninguém quer assumir a responsabilidade pelos seus compromissos e obrigações dentro da instituição. É um problema que afeta toda a rede de trabalho no NASF. Eu preciso oferecer uma resposta crítica, teórica, polêmica sobre esse assunto. Você já tem um tema para TCC que pode se desdobrar em um livro futuramente. Aí eu fiz o meu estágio no CAPES e observei lá no CAPES que os usuários daquela política pública raramente conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. Então
Então você tem um problema, é um direito que está sendo negado, um direito que está sendo violado, precisa ser debatido, refletido, amplamente questionado, argumentado. Então, como vamos criar forma de reinserção no mercado de trabalho para a pessoa com transtorno mental? Como trabalhar isso? Eu fiz o meu estágio na área no setor do CREAS. Como é que eu vou encontrar um problema no CREAS? O lugar que mais tem problemas é no CREAS. Lá trabalho com medida socioeducativa, com pessoas com direitos os mais amplos, que foram violados, direito da mulher, direito da criança, direito da pessoa, do negro, enfim, do índio, do morador do quilombo. Então existem muitas perspectivas, você precisa de um problema, seja em qual instituição. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é em que instituição eu fiz o meu estágio. Já é um caminho, não obrigatoriamente. Você não tem obrigatoriedade de fazer o seu estágio de acordo com a instituição que você... fazer o seu TCC de acordo com a instituição que você prestou o seu estágio, mas você tem que descobrir um problema. Não existe trabalho de conclusão de curso sem problema, pois o trabalho de conclusão de curso é um trabalho científico que pretende apresentar alguma solução para o mundo, ainda que não seja prática, mas que seja pelo menos teórica. Ou seja, você terá de teorizar sobre a prática profissional a respeito de um problema encontrado na realidade. Eu prestei o meu estágio, foi no CRAS Volante, na equipe volante do CRAS. Quais foram os problemas que você encontrou lá dentro? Meu estágio foi numa empresa privada. Eu fiz o primeiro estágio na habitação, no meu caso, o segundo estágio foi na agricultura familiar e o terceiro estágio foi no CAPS. Eu fiz 3 estágios diferentes. O Alisson, é bom mesmo fazer o TCC de acordo com a realidade do campo de estágio. É bom, Alisson, porque você já tem uma orientação do coordenador de campo e do coordenador acadêmico já dentro dessa perspectiva, já para ir construindo. Então, você já começa fazendo a caracterização institucional no primeiro semestre, no primeiro estágio, e já faz o projeto de intervenção, né, que é uma simulação de intervenção no segundo estágio, que já pode se desdobrar no TCC, se ele já for em função de um problema encontrado dentro do funcionamento da instituição de estágio. E é importante frisar que o problema não tem que ser necessariamente algo conflituoso. A maior parte dos problemas são a resposta que a própria instituição precisa e os próprios profissionais de dentro da instituição vão ficar agradecidos por você ter visto aquela perspectiva e encontrado uma possível solução, pelo menos de debate, para aquela circunstância, para aquele problema. Então não precisa ter medo, eu vou denunciar o problema da instituição. Não, basicamente não foi isso. No meu caso foi exatamente isso, mas não precisa ser necessariamente isso. Não precisa ser uma coisa conflituosa, como foi no meu caso em relação à agricultura familiar. Então, é uma perspectiva do entendimento do que seja o problema. Então, identifique um problema. Dica: nunca tenha apenas um problema. Levante pelo menos 3. E aí, dos 3, você escolhe um para ser o problema. Se você escolher o problema, aí você constrói em torno do problema as causas daquele problema e as consequências do problema. O próprio problema, fundido com o território em que ele está inserido e o usuário da política pública em que ele está inserido, já dá o tema lá no final do curso. Do próprio problema, as causas e as consequências, as causas já dão os objetivos específicos, e o próprio problema fundido também com o usuário da política pública e fundido também com o território já dá o objetivo geral. As causas do problema dão os objetivos específicos. As causas e as consequências do problema podem dar os objetivos específicos e também os impactos sociais esperados após a discussão desse problema. Agora, na atualidade, a maioria das faculdades só está permitindo o TCC como pesquisa bibliográfica. Não existe mais pesquisa de campo. Na maioria delas, tem algumas que ainda existe a pesquisa de campo, que precisa ser fundamentada e amparada pelo Conselho Nacional Científico, né, que eu esqueci agora o termo que se aplica, mas ele precisa ter uma licença para fazer a pesquisa de campo. Do contrário, é só pesquisa bibliográfica. A maioria, hoje em dia, grande maioria, só faz pesquisa bibliográfica. Mesmo sendo pesquisa bibliográfica, para debater o tema, é necessário ter o problema. Do problema, levantar as causas e as consequências para ter objetivo geral e objetivos específicos, e aí escolher os instrumentos que vai aplicar para a coleta de dados, indicadores sociais, aplicação de questionários e outros instrumentos
para juntar informações que comporão o seu trabalho. E aí já aparece a metodologia e sucessivamente, consequentemente, continuamente, paulatinamente, também o desenvolvimento do trabalho científico. Então essa é a dica de hoje, gente. Não comecem pedindo tema para TCC. É uma coisa muito errada, já revela um alto grau de inabilidade, inépcia, incapacidade profissional, incompetência profissional. Esse é o tema mais objetivo. Você pode até pedir um problema. Gente, que problema vocês conhecem? Vamos discutir alguns problemas que precisam de solução. Isso é possível. Agora, pedir tema, aí é começar a construir a casa pelo telhado. Se você é professor de serviço social, por favor, evolua, né? Vamos crescer. Vamos parar de construir casa de cima para baixo. Vamos ensinar nossos alunos a criar um alicerce bom, uma estrutura boa. E a estrutura passa na perspectiva de escolher primeiro o fundamento, que é o problema, para entender as causas daquele problema, as consequências daquele problema e a partir daí ir ganhando corpo e conhecendo aquela realidade para construir um aporte teórico sobre aquilo. O Alisson está dizendo, tive uma amiga que fez referente ao CAPS, ela fez uma crítica à ausência da instituição no que se refere aos cuidados para com a família dos usuários da unidade. Exatamente, muito bom isso aí, viu, Alisson? Isso é um tema muito interessante, você trabalhar a questão do trabalho de acompanhamento e monitoramento a chamada vigilância socioassistencial por parte do CAPS, envolvendo toda a família, envolvendo esse núcleo da matricialidade, da centralidade familiar, que infelizmente em algumas instituições tem falhado muito, tem se abandonado o processo, o projeto no meio do caminho, e aí não funciona, porque as políticas sociais só funcionam com a participação da família, da matricialidade familiar. Então, a recomendação que eu dou para os alunos e para os professores é para mudar esse costume que esse ranço, né, que já vem de tanto tempo, de escolher o tema para construir o TCC a partir do tema. Está errado, não funciona, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça e acaba gerando mais dúvidas do que aprendizado. A forma de aprender é descobrir um problema e aí procurar soluções para este problema. Primeiro, para encontrar soluções, resumindo aqui, fazendo uma revisão, você descobre, elenca aí pelo menos 10 causas para aquele problema e depois 10 consequências para aquele problema. Tendo as causas e as consequências, para cada causa você precisa encontrar uma solução e para cada consequência também. Você já tem o TCC nas suas mãos. Gente, muito obrigado por você que me assistiu. Eu sou o professor Davi Barbosa e esse é o Café Crítico. Voltamos a qualquer momento falando com vocês aí. Não deixe de se inscrever aí, assinar a live no cantinho aí superior, assina, marca as notificações para ser avisado quando eu entrar online. Muito obrigado pela atenção de todos, até já!